outros assuntos, como algumas CPIs que ligam nada com lugar nenhum. 4h52. Muito bem, a votação da PEC dos benefícios na Câmara dos Deputados terminou com intervenção da Polícia Federal, ouvintes. A que ponto chegamos, hein? A PF foi acionada depois que o sistema de votações apresentou falhas. Quem vai trazer mais informações direto de Brasília para explicar essa história curiosa aí é a jornalista Camila Andrade. Boa tarde para você. Camila, o que aconteceu que sobrou até para a Polícia Federal na votação da PEC? Oi, Rafa, boa tarde para você e para todo mundo que está com a gente aqui no RIC Notícias Opinião. A gente já sabia que isso estava uma novela, né? Mas esse novo capítulo aí surpreendeu todo mundo. Bom, ontem havia uma instabilidade no sistema de internet lá da Câmara. São duas empresas que fornecem esse serviço e, como a gente já sabe, os deputados que marcam, registram ali a presença, eles podem, depois disso, votar remotamente. E no segundo turno, eles conseguiram aprovar a PEC em primeiro turno. Esses deputados estavam com dificuldades de registrar o voto lá pelo sistema, então, online da Câmara, que é o Infoleg. Por conta disso, foi necessária essa suspensão, mas havia uma suspeita de que essa instabilidade não fosse só um problema ocasional, já que a gente já tem duas empresas justamente para evitar esse tipo de problema. Seria, então, o motivo, um corte de uma fibra óptica. E aí, por conta disso, Lira não só suspendeu a votação, mas também já avisou ali mesmo em plenário que ele acionaria a Polícia Federal. De madrugada, a Polícia Federal chegou lá na Câmara dos Deputados, recolheu alguns documentos, fez uma vistoria no local, e aí, depois disso, emitiu uma nota dizendo que foi instaurado um procedimento preliminar de apuração na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal e que as diligências elas continuam a fim de esclarecer prontamente o ocorrido. As duas empresas contratadas pela Câmara também acabaram se manifestando. Uma delas diz que tinha enviado uma série de comunicados à Câmara, justamente falando sobre essa interrupção do serviço, que não só afetou a Câmara, mas outros usuários aqui do Distrito Federal. E, segundo essa empresa, houve esse corte realmente dessa fibra ótica, esse seria o motivo. Já a outra empresa diz que não detectou nenhuma falha na sua rede, isso agora passa a ser investigado aí pela Polícia Federal. Lira, ele pretendia retomar a análise da PEC hoje com a mesma quantidade de deputados que estavam presentes no momento da interrupção, mas diante de reclamações de parlamentares que lembraram ali, né, que uma sessão da Câmara ela pode ser suspensa por no máximo 1 hora, ele acabou mudando de ideia. Então a gente teve que recomeçar toda essa votação, mas antes ele fez uma manobra. Ele publicou um ato normativo que permite que os deputados registrem presença e votem a PEC de forma remota, o que só é permitido, por enquanto, nas segundas e nas sextas-feiras. Como a gente está falando de uma PEC, são necessários pelo menos 308 dos 513 deputados favoráveis a essa proposta. Eles fizeram essa votação novamente, a gente teve agora a conclusão do primeiro turno, foi aprovada, havia ali a tentativa final da oposição de mudar esse texto, eram 6 requerimentos que estavam sendo analisados, 6 destaques, todos eles foram rejeitados, incluindo o principal deles, que a oposição tentava emplacar, que era retirar do texto aquele estado de emergência que permite que o governo dê essa rasteira, essa manobra aí na lei eleitoral a menos de 3 meses das eleições. Mas a gente tem agora a votação em segundo turno, todos esses destaques devem ser apresentados novamente. Ainda assim, né, por conta de todo esse cenário, é claro que a oposição meio que já entregou ali o jogo, eles não atuaram, eles não acreditam que eles vão conseguir reverter essa situação. Agora eles estão votando um outro requerimento, que é mais uma manobra, que é justamente para tirar esse interstício, esse tempo que é necessário de análise entre uma sessão e outra sessão, por se tratar de uma PEC, são 5 sessões para que a gente possa ter uma discussão maior. Isso também deve ser patrolado, então a gente deve ter a votação em segundo turno ainda hoje e o governo vai conseguir, de fato, aprovar lá na Câmara, assim como aprovou no Senado, sem mudanças nesse texto, para que não precise voltar no Senado e aí eles consigam aprovar o mais rápido possível para que o pagamento de todos esses benefícios comecem o quanto antes. Tá aí, Camila Andrade, direto de Brasília. Camila, obrigado pelas suas informações. Até amanhã aqui no RIC Notícias Opinião. E sobre todas essas manobras, inclusive levar a Polícia Federal ao plenário, Pedroso, que cheirinho é esse, hein? Olha, talvez o cheirinho seja o do medo desses deputados. Fico imaginando quanto deputado quase teve um ataque cardíaco quando viu a Polícia Federal entrando ali pela porta do Congresso, falando, meu Deus, é pra prender. Daí o Arthur acabou, não, calma, é só pra investigar o problema da internet. Eu não sabia, inclusive, que a Polícia Federal tinha esse serviço, né, de interligação de cabo de fibra ótica e tudo. Se acontecer isso lá em casa, eu vou chamar a PF agora. Tá se modernizando a PF, novidade. Mas tirando a brincadeira de lado, isso deixa explícito pra gente a falta de respeito que existe
com o eleitor, com o cidadão brasileiro. Porque quando eles querem, eles abrem a caixa de ferramentas e resolvem. Então aquele discurso, escola, em outros momentos de que não tem tempo para votar, cai por terra com esse tipo de exemplo. Nosso tempo acabou com esse comentário do Pedroso.